Fala, senhores, grande satisfação tê-los aqui novamente. A gente está tratando sobre a matéria de direito penal, tá certo? E aqui dentro da parte geral do direito penal, primeiro a gente vai trabalhar a parte geral, depois a gente vai para a parte especial, tá certo? Então aqui, agora nessa aula, nós vamos aprender sobre a aplicação da lei penal. Tá certo, senhores? Vai direto lá para o slide. Antes de mais nada, a gente precisa saber já de cara o que nos ensina o artigo 1º do CP. E ele fala sobre o princípio da anterioridade da lei. Senhores, a anterioridade da lei é o seguinte, e é o que está disposto, inclusive, no artigo 1º, tá? Não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem a prévia cominação legal. Então, veja só, senhores. Isso daqui, ele pode estar escrito de outras maneiras. Veja só, existem 4 maneiras aqui, nomenclaturas diferentes, que acabam falando dessa mesma situação do princípio da anterioridade da lei. E veja quais são elas. Primeiro, o princípio da legalidade, e ela se refere a qualquer tipo de dispositivo legal, tá? No sentido de que, óbvio, né, não pode existir nenhum crime sem que antes tenha uma lei dizendo que aquilo é crime e que também já tenha uma prévia cominação da pena, né? Uma prévia cominação legal da pena que será imposta para quem cometer aquele crime, certo? Bem tranquilo. Então a segunda nomenclatura que pode aparecer na tua prova é o princípio da reserva legal. Senhores, quando falar do princípio da reserva legal, estamos falando de princípio da anterioridade da lei, mas aqui apenas no sentido das leis ordinárias e complementares, tá certo? O número 3 fala exatamente do princípio da anterioridade da lei, que a gente acabou de ver, né? E o número 4, que o item 4 fala sobre o princípio da taxatividade. E ela ensina que essa lei, ela precisa ser clara e ela precisa ser objetiva, tá, senhores? Fechou? Veja o próximo slide. Olha lá, senhores. Mais 4 principais assuntos aqui que a gente vai discutir em relação ao princípio da anterioridade da lei. O primeiro quadro ele nos ensina que ele serve para proibir em regra, tá, senhores, a retroatividade da lei. Então, a lei não retroage, tá? É a regra. Porém, existe sim a maneira de existir uma retroatividade da lei, desde que seja para beneficiar o réu, tá? A gente já vai falar mais sobre isso. O segundo quadro fala da proibição, né, de criar crimes e penas através de costumes, tá? Então, somente a lei estrita, tá, senhores? É quem pode criar crimes e penas, tá certo? Não pode ser através de costumes. E o terceiro quadro já nos ensina também que não pode ser através de analogias, tá? Nem costumes, nem analogias. Fechou? É só por lei estrita, senhores. E o quarto quadrinho aqui nos fala sobre a proibição, né, de incriminações vagas e indeterminadas, tá certo? Por isso que esse princípio da taxatividade já deixa claro que a criação, né, tanto do crime quanto da cominação ali da pena, ela precisa sim ser previsto através do princípio dessa taxatividade, tá certo? E além disso, senhores, é importante que a gente entenda que esse mesmo conteúdo aqui, que fala justamente do princípio da anterioridade da lei, ele também está previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal e também lá no artigo 9º do Pacto de São José da Costa Rica, tá? Que é sobre os direitos humanos, tá certo? Volta a câmera aqui para mim. Senhores, olha lá. Então a gente aprendeu aqui basicamente, né, da aplicação da pena, que existe a irretroatividade da lei penal, né? Ou seja, a lei penal ela não retroage em regra. Aconteceu o crime e já ter uma previsão legal, ela não retroage a lei penal, salvo para beneficiar o réu, tá certo? Então, olha só, existe o instituto da irretroatividade da lei penal, que é a regra, e existe a exceção. Mas a exceção, senhores, não é tão somente a retroatividade da lei penal. A retroatividade da lei penal, ela é uma espécie, assim como a ultraatividade da lei penal. É uma segunda espécie de um gênero maior. E esse gênero maior, que é a exceção, ela se chama extraatividade, tá certo? Então não caia nessa pegadinha. Tem muitas pegadinhas que falam sobre a retroatividade da lei penal como regra apenas. E não é só a retroatividade, tá, senhores? É a retroatividade e é a ultraatividade. São os dois extremos, tá? Dentro de um gênero maior que se chama extraatividade,
tá certo? Veja, dá uma olhadinha ali no slide para você entender visualmente como que funciona isso. Olha lá. Veja só, senhores, então a regra, como eu falei, é o princípio dessa irretroatividade da lei penal, porém existe exceção. Essa exceção é desde que seja para beneficiar o réu. E veja qual é o gênero dela. É a extraatividade. E a extraatividade subdivide-se, né, nessas duas espécies aqui. A retroatividade para beneficiar o réu ou a ultraatividade para beneficiar o réu. Olha só qual é a diferença desses dois institutos. Senhores, na retroatividade, né, aplica-se então a lei nova em um caso antigo, se ela for mais benéfica, mesmo que já tenha ocorrido o trânsito e julgado lá do crime. Ou seja, ela retroage mesmo, ela volta para trás. E a outra espécie é a ultraatividade, senhores. Nesse caso, aplica-se a lei mais velha, a que foi revogada, mesmo quando já estiver em vigência uma nova lei, se aquela for mais benéfica, tá certo? Porém, por óbvio, senhores, o crime tem que ter acontecido quando a lei velha estava em vigor. Então volta a câmera aqui para mim de novo. Olha só, senhores, na ultraatividade da lei penal, a lei velha, que era aquela que estava vigente no momento do crime, ela vai para frente, para lá no momento do julgamento, ela ser aplicada lá no momento do julgamento, mesmo que ela seja posterior ao julgamento. Porque lá no momento do crime, né, a lei velha era mais benéfica. Então ela vai caminhar para frente. Vai existir a ultraatividade da lei penal para benefício do réu. Tá certo? A lei antiga vai caminhar lá para frente no momento do julgamento para ser aplicada lá na hora do julgamento a lei velha, desde que seja para beneficiar o réu. Isso é o princípio da ultraatividade da lei penal. Tá certo? Já o contrário, princípio da retroatividade da lei penal. Aí fica mais fácil, né? A lei vai caminhar para trás, tá certo? Ela vai voltar lá no tempo do cometimento do crime, tá certo? É o contrário da ultraatividade. Feito isso, senhores, tranquilo, entendemos o que significa e vamos para o próximo slide. Veja o que nos ensina o artigo 2º, lá do Código Penal, né? Ele fala sobre o princípio da abolitio criminis. E ela afirma o seguinte, que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Inclusive, olha só, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. E o parágrafo único já complementa da seguinte maneira. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Tá certo? Esse princípio aqui, senhores, ele nos ensina que se a lei posterior, né, ela deixar de considerar o fato como um crime. Então, o agente que tinha cometido aquela conduta delituosa e que estava respondendo, né, perante a justiça, ele não será mais considerado um criminoso, tá certo? Por óbvio. E, justamente por isso, ele não vai precisar cumprir mais nenhum tipo de pena. Tá certo? E olha só esse próximo quadro que nos complementa o assunto da abolitio criminis. Ela nos ensina que, existindo a conduta da abolitio criminis, extingue-se o inquérito policial, tá certo? E a ação penal também, se tiver em curso. E, obviamente, se o indivíduo estiver já recluso, se ele estiver preso, senhores, precisa soltar ele imediatamente. Óbvio, né? Porque se existe uma lei nova dizendo que aquela conduta não é mais considerada crime, não tem por que deixar o indivíduo recluso, tá certo? E veja só esse bizu. Se a conduta praticada ela for beneficiada pelo abolitio criminis e se junto com a pena do direito penal também houver pena do direito civil, senhores, exemplo, multa, olha só, presta muita atenção. Para o direito civil não se aplica benefício da abolitio criminis, tá certo? E volta a câmera aqui de novo. Senhores, tranquilo. Abolitio criminis, uma lei nova, veio dizendo que aquela determinada conduta não é mais crime. Um exemplo disso era o adultério. Adultério antigamente era considerado crime e passou a não ser mais considerado crime. Tranquilo. Então as pessoas que estavam sendo punidas ou as condições ali, as condutas
de inquérito policial, de ação penal, ou se tinha alguém preso por conta disso, a partir do momento que a lei que considerou o adultério como não sendo mais um crime, então essas pessoas todas foram beneficiadas pelo abolício crimes, tá certo? Agora vamos imaginar que além dessa pena ali do direito penal pela conduta do adultério, também recaiu sobre a pessoa algum tipo de multa, tá certo? Na esfera penal, sobre o crime de adultério, não existiu mais, a pessoa era uma pessoa livre, não era mais considerado um criminoso, portanto, tá certo? Porém, tratando-se sobre a multa, que é ali do direito civil, aí continuou recaindo a multa sobre a pessoa. É basicamente isso, tá certo? Agora a gente volta ali para o slide e vamos dar continuidade na nossa aula. Olha só, a diferença importante, tá, entre o crime permanente e o crime continuado. Vejamos, o crime permanente é aquele em que a ação perdura no tempo. Grande exemplo, sequestro, cárcere privado, tá certo? E o crime continuado é aquele que a ação passa a ser um modelo de vida. Exemplo, a facilitação para a prostituição. Tá? Imagine aqui o dono da zona, tá certo? Ele tem isso como um estilo de vida. Então, o crime dele é um crime continuado, tá bom? E veja só, para ambas essas situações aqui, tanto o crime permanente quanto o crime continuado, a pena da lei que estiver em vigor lá no momento em que acabou, em que cessou o crime, é a que vai ser aplicada sobre essa conduta, tá, senhores? Independentemente se ela for mais gravosa ou não para o crime. E isso daqui está definido lá na súmula 711 do STF. Ele estabeleceu dessa forma, tá bom? Volta a câmera aqui para mim. Olha só, vocês verão muitas questões falando sobre o crime permanente, sobre o crime continuado e afirmando que, tanto para qualquer uma dessas condições, vai se aplicar a pena conforme o que for mais benéfico pro agente, né, pro criminoso. Aí ela retroage, ela tem a ultratividade, a retroatividade, enfim, vocês vão ver bastante confusão assim das questões para pegar os alunos desavisados. Mas o que vocês não são mais é desavisados. E agora vocês sabem que, tanto no crime permanente, sequestro, cárcere privado, quanto no crime continuado, que é aquele cara que usou daquele crime como uma forma de habitual de vida, o dono da zona, o cara que faz contrabando do Paraguai, enfim, coisas nesse sentido. É um estilo de vida. Tanto faz para qualquer uma das duas condições. Se for feita uma investigação, enfim, prender o indivíduo cometendo qualquer uma dessas duas condições, crime permanente ou crime continuado, aplica-se para o caso a pena que estiver em vigência no momento da cessação do crime. E independentemente se depois vier uma pena mais branda para a situação deles, ou se vier uma pena mais grave para a situação deles, tá? Vai aplicar aquela que estava em vigor no momento da cessação do crime, tá certo? E quem fala isso é a súmula 711 do STF, tá bom? Agora volta lá para o slide. Veja lá, senhores, outra importante diferença é sobre a lei excepcional e a lei temporária. Vejamos, a lei excepcional é aquela que ocorre em épocas de anomalias sociais, ou seja, época de guerra, de calamidade pública, de enchente, enfim. Você tem que lembrar que lei excepcional é anomalias sociais. E diferente disso são as leis temporárias, porque lei temporária é aquela que ocorre em período pré-definido e também tem prazo para acabar. Exemplo, época de defesa dos peixes, onde é proibido pescar, tá certo? Nas Olimpíadas, aqui no Brasil, também teve uma lei temporária, tá certo? E olha só, que bizu. Para esses dois casos, lei excepcional e lei temporária, não se aplica abolício crimes, tá certo? Vai lá para o próximo slide então. A gente vai aprender agora a diferença do tempo do crime e do lugar do crime e suas respectivas, os seus respectivos princípios, tá? Porque o tempo do crime ele é regido pelo princípio da atividade e ele diz o seguinte, que o crime é considerado reputado, portanto, né, no momento da sua ação ou omissão, mesmo que o resultado aconteça depois. E o lugar do crime,
Ele diz que é considerado o lugar do crime, o lugar onde ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ter, né, produzido o resultado. E olha só, para o lugar do crime, aplica-se o princípio da ubiquidade, senhores. E o que isso significa? Ubiquidade é 2 lugares ao mesmo tempo. Então veja esse exemplo aqui. O crime começa no Brasil e termina no Paraguai. Ou vice-versa, né? Ambos, eles terão a competência para julgar esse crime, tá certo? Através do princípio da ubiquidade. Agora, veja esse bizu que eu coloquei aqui embaixo do quadro, que ensina para vocês um mnemônico, tá? Para vocês não confundirem qual princípio se refere a qual desses institutos. O mnemônico é o LUTA, porque quando você estiver estudando sobre o L de lugar do crime, você vai lembrar que é o princípio da ubiquidade. Então, L de lugar é U de ubiquidade. E o tempo do crime refere-se ao princípio da A de atividade. T de tempo, A de atividade, tá certo? Isso forma o mnemônico LUTA. Lugar do crime, princípio da ubiquidade, né? Ou seja, os 2 lugares ali terão a competência para julgar esse crime, tá certo? E o princípio da atividade fala que é considerado, portanto, né, o tempo do crime lá no momento da ação ou da omissão, mesmo que o resultado aconteça depois, tá certo? Vamos fechar a nossa aula agora com esse próximo conhecimento aqui. Princípio do pavilhão ou princípio da bandeira, tá certo, senhores? Ele nos ensina que em áreas internacionais, senhores, ou seja, também conhecidos como terra de ninguém, aplica-se a lei penal do país de origem da embarcação, né, ou da aeronave, tá certo? Volta a câmera aqui para mim. Senhores, olha só. Então, princípio do pavilhão ou princípio da bandeira. Imagine que aconteceu um crime no espaço aéreo internacional ou no espaço aquático, né, no oceano ali, no espaço internacional, ou seja, uma terra de ninguém. Se acontece um crime lá, por exemplo, entre um brasileiro e um finlandês, e aí, quem que vai julgar? Quem que terá competência para julgar esse crime? Ou dentro de um avião, ou dentro de até mesmo de uma embarcação. Senhores, nesse caso, tratando-se lá da terra de ninguém, ou seja, no âmbito internacional, bem no meio do oceano, bem no meio do espaço aéreo, que corresponde ali àquele trajeto, aquele espaço ali do oceano, aconteceu o crime ali, quem vai ser responsável por julgar aquele crime é a bandeira que representa aquela embarcação, ou aquela aeronave, tá? Ah, é uma embarcação russa, então vai ser o país, a Rússia que vai ser competente para julgar aquele caso. Ah, é uma embarcação italiana, vai ser a Itália responsável por julgar aquele caso, tá certo? Essa aula fica por aqui. Agora, como de praxe, os senhores continuam aqui respondendo as questões que a gente deixou logo em seguida, para ver o que tanto o senhor aprendeu de conhecimento nessa aula. Tá certo, senhores? Aguardo vocês na próxima aula. Valeu!